que é o roteiro do cinema? É um texto guia, certo? Que ele possui uma linguagem técnica de como é que a gente vai fazer o filme. Então, como é que eu faço o filme? Eu ligo a câmera e só vou gravar? Não, a gente tem que estar com algo escrito. E esse algo escrito que vai nos orientar é chamado de roteiro. Então, o roteiro, ele é um texto guia, certo? Com orientações técnicas que vão dizer como é que a gente vai fazer o filme. No dia, está fazendo uns 15 dias atrás, eu gravei meu novo filme, lá no Açude do Congo, chamado Cantilena. Então, era a história de um pescador que perdeu a mulher dele. Ele casou, de repente essa mulher morreu e ele enterrou essa mulher dentro do açude. Só que deu uma chuva, esse açude encheu e ficou só o topo da cruz. E todo dia ele segue um ritual na canoa dele, saindo da casa dele até o lugar da cruz. Então ele vai remando e leva flores e perfumes para ela. E assim vai até um dia ele querer acabar com tudo. Não, o filme ainda está pronto não. O filme eu gravei, só vai ser editado em julho. Agora que o meu último filme que eu fiz, que se chama Ultravioleta, nós vamos assistir daqui a pouco na TV. Esse filme que eu fiz é uma ficção, eu vou explicar para vocês direitinho. Depois eu passo perguntas, viu, Daniel? O Ultravioleta eu já ganhei 19 prêmios com ele, 19 troféus. Melhor filme, melhor documentário. Aí eu vou passar para vocês. É uma história que se passa mais ou menos em. Certo, Marcelo? É uma história que se passa em 2100. É no futuro. O que é que vai acontecer no filme? É o fim da raça humana. Os humanos destruíram o planeta Terra, né, poluindo, destruindo as matas, as florestas, enfim. Então chegou um tempo que o planeta não correspondeu mais, né, adoeceu, como se diz, e as pessoas, então os únicos seres humanos vivem nesse planeta e, de certa maneira, eles chegam ao fim. Daqui a pouco a gente está contando o filme, vocês vão ver as impressões. Eu quero que vocês me digam o que foi que aconteceu nesse filme. Certo? A impressão de cada um. Então, antes de fazer o filme que às vezes a gente assiste, primeiro tem que passar por isso aqui, pelo roteiro. Então, o roteiro, não esqueça, o roteiro de um filme é uma linguagem, certo? Norteadora de uma linguagem técnica que a gente vai utilizar para filmar. Então, existem princípios básicos aqui para o roteiro. Quais são esses princípios básicos? Preste atenção que depois eu vou fazer pergunta. Os princípios básicos do roteiro são esses aqui. O que quer dizer? O que eu quero dizer? Eu tenho uma história. Eu tenho uma história para contar. Eu tenho uma história para contar. Mas como é que eu conto essa história? Primeiramente o que eu quero dizer. Meu filme vai falar de quê? Meu filme vai falar de quê? Ele vai falar sobre drogas, sobre meio ambiente, sobre o sanfoneiro da comunidade. Eu queria fazer a história do meu avô, que eu acho muito bonita. Ele era um agricultor, ele era um vaqueiro, enfim. Eu queria fazer um filme que contasse sobre a história das pedras de boa da vaquejada aqui na comunidade. Então, a primeira coisa quando a gente vai fazer um filme, que vocês vão fazer daqui a pouco, o roteiro, é o que eu quero dizer com minha história. Então, vamos pegar essa história da vaquejada, certo? Para a gente ter um norte aqui. Então, o que eu quero dizer? Eu quero contar a história da vaquejada aqui na comunidade da Madeira, ok? Sim. Diga, Marcelo. Daqui a pouco vocês vão inventar a história de vocês. Primeiro tem que entender o que eu estou dizendo, certo? Então, eu estou só dando exemplo com uma vaquejada, para vocês entenderem. Então, os princípios básicos do roteiro é o que eu quero dizer. Então, eu quero falar sobre a pega de boi da comunidade da Madeira. Todo mundo, eu já estou dizendo o que eu quero dizer. Para quê? Para que eu quero mostrar esse filme? Que eu vou fazer esse documentário. Para as pessoas conhecerem que dentro de minha comunidade, dentro do meu sítio, dentro da Madeira, existem pegas de boi. E é importante as pessoas conhecerem. Eu só estou dando uma ideia da pega de boi, mas cada um depois eu vou dividir os grupos e vocês vão fazer uma historinha para aqui. Certo? E aqui, como dizer? Então, como é que eu vou dizer essa história? Então, aí já entra a questão da linguagem técnica do roteiro.
como dizer. Então eu vou dizer assim, não, eu vou querer que a câmera filme mostrando o sítio da madeira. Depois eu vou querer um depoimento de seu Severino, que pega boi já faz muito tempo. E ele é o dono lá do Parque da Vaquejada. Então seu Severino vai falar como é que começou o processo de vaquejada, tá certo? Aí depois o que é que eu faço? Eu vou pegar uma cena dele tratando dos bois, dele cuidando. Depois outra cena no dia da vaquejada. Aí alguém foi lá e derrubou o boi. Então aquela pessoa que derrubou o boi, eu preciso de uma fala daquela pessoa que derrubou o boi. Digamos, Lucas que é que derrubou o boi. Então vai ter uma cena no meu filme que o Lucas vai dizer assim, eu comecei desde pequeno, com meu pai me incentivando, ele é fazendeiro, e daí eu comecei a pegar esse boi e comecei a derrubar. Como é que eu faço? Eu pego assim, aquele negócio que coloco na mão, que eu não sei o nome aqui. A luva, então eu coloco a luva na mão e aquela luva serve para a gente dobrar o boi e ele cair no chão. E o boi se derruba na faixa. Então tem isso e aquilo e aquilo. Então estão entendendo como é que eu vou dizer da história? E no final eu posso fazer a história de Lucas, contando como derrubei esse boi, e também do pai dele como fazendeiro. Então, basicamente, a gente tem que ter isso no roteiro. Daqui a pouco eu abro, viu, Daniel? Para as perguntas. Deu para entender até aqui o que é o roteiro, que é uma linguagem, né, que a gente vai utilizar um texto técnico para fazer um filme. Os princípios básicos o que dizer, para quem dizer e como dizer. São as três coisas fundamentais. Então, dentro do roteiro que eu falei para vocês, isso tudo que eu estou explicando está aqui nessa apostila que eu entreguei para vocês. É porque eu não vou fazer leitura com vocês de apostila, certo? Só depois de outras coisas, mas não demorar tanto. Eu estou simplificando por conta do nosso tempo. Então, dentro do roteiro existe aqui duas categorias. O roteiro linear, que é aquele que a gente assiste na TV. A gente não assiste na TV que tem aquela história do mocinho, que ele se apaixona pelaquela mulher bonita, né? Então aí vai acontecendo, ele se apaixona, só que o pai dela não vai querer. E no final da novela a gente vê que ele se casa, não tem? Então o roteiro linear é assim, ele tem tipo, o início, tipo Romeu e Julieta, eles têm o início, que é ele se apaixonando, o meio, que é aquele conflito deles, e o fim, que é ele se casando. Então, o roteiro linear, ele tem início, meio e fim, ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão. É a mesma coisa que a gente está escrevendo. Deu para entender? Terminei o supletivo, depois ingressei logo os dois. Era de 8 em 8 dias que era comigo fazer as provas. Trazia os livros para casa, estudava. Quando era no final de semana, eu ia fazer as provas. Quantas vezes eu dei a viagem perdida? Que a professora era Glória, uma senhora aí do Congo, acho que você conheceu, não